Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte da obra, que trata dos exemplos. No último capítulo, no capítulo 8, quando Kardec nos traz casos de expiações terrestres. Começamos ontem a ver o caso de Julienne Marie, a mendiga. E vimos a sua primeira comunicação, ela que foi socorrida quando caiu, e aí, porque estava perto do rio, acabou caindo no rio, e não sobreviveu, e as pessoas acharam que ela tinha se suicidado, e não foi. Foi mesmo ela ter passado mal, ter desfalecido, e quando desfaleceu, foi e caiu no rio. E foi socorrida por um homem que era médium espírita e que acaba percebendo a sua presença e a evocando. Mas antes perguntou aos seus espíritos guias se poderia fazê-lo. Muito bem, olha a ordem. A coisa não é assim, deu vontade, fui lá e chamei. Estou sentindo minha mão aqui, vou lá e escrevo. Não pode ser assim. Pode ser assim. Hoje nós sabemos que devemos procurar uma casa espírita séria e sentir se nos afinizamos ali e pronto. E se temos essa mediunidade, se tiver lá um trabalho mediúnico, sério, em que possamos, com o tempo, quando estivermos mais preparados, começar a fazer parte. Cristina, mas eu já sou médium, preparado como? Estudar. Nós não podemos realizar algo sem conhecer esse algo. E temos que estudar sobre mediunidade. Não é? Então, as casas espíritas que desenvolvem a mediunidade, elas têm grupos de estudo sobre o livro dos médiuns e tudo isso. Então, é importante que o médium se prepare para o trabalho, senão é caos. Não dá certo. Muito bem. Então, vejamos lá. Kardec nos diz: o espírito de Julienne Marie, tendo sido evocado na Sociedade Espírita de Paris em 10 de junho de 1864, ou seja, segunda comunicação, ditou a seguinte comunicação. Agora é o espírito. Obrigado por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. Aqui se dirigindo a Kardec. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então, sofri esta lei justa do talião, que me tornou a mais horrível mendiga deste país. E como para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Era todo o meu medo que ela fosse repelida. Ela tinha medo, porque ela repelia quando os outros eram os pobres, não é? Também suportei a minha prova sem murmurar, sem reclamar, pressentindo uma vida melhor, de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que nossa alma, jovem ainda, pôde reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Aonde? No mundo espiritual. Obrigada a esse senhor A, que me abriu a porta do reconhecimento. Aqui aquele senhor que a ajudou. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que a minha alma não esquece as felizes influências de seu coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele
ele está chamado a conduzir almas desviadas, que se persuada bem de meu apoio, ou seja, que se convença que eu estou apoiando. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez, instruindo-o no caminho que seguia. Ou seja, quem restitui em cêntuplo é Deus, não é? E nós podemos ser seus instrumentos se ele nos permitir. É bem assim. Sim, posso restituir-lhe, já vimos, instruindo também. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre em suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir um infeliz. Que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, expiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da humanidade. Quer dizer, o resto, né? O que sobra. Ainda é assim? Ah, sim, os corações não melhoraram de todo ainda na Terra, não é? Não melhoraram de tudo na Terra. Tendo esta comunicação, aí ela assina, Juliane Marie. E Kardec diz, tendo esta comunicação sido transmitida ao Sr. A, ou seja, o médium, de seu lado ele obteve a que se segue e que é a sua confirmação. Ok. E agora vem perguntas e respostas. Antes foi a comunicação dela, livre, sem perguntas. Ok? Agora, este médium fará perguntas e ela responde essas perguntas. Pergunta. Boa Juliane Marie, uma vez que consentis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de fazer-me progredir no caminho de nossa divina doutrina, quereis vos comunicar comigo. Farei todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos. E ela responde. Lembra-te da recomendação que vou fazer-te e nunca te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de teus meios. Compreendes bastante a caridade, tal como deve ser praticado em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, necessidade de vir-te dar um ensinamento a esse respeito. Tu mesmo serás o melhor juiz, seguindo, todavia, a voz da tua consciência, que nunca te enganará quando escutardes a tua consciência sinceramente. Não te enganes, continua ela, sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua missão. A minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências passadas, como vim confessá-lo ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, Sociedade Espírita, não é? De Paris. Sociedade Mãe, quer dizer, a principal. A qual vos juntareis todos um dia. Esse dia não está tão longe quanto pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhai, pois, todos sem medo, servidores adeptos da doutrina, e os vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa? Que se dirá de vós? Que vos importa? Que será dito de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória que cairá sobre os adversários do Espiritismo. Os orgulhosos, os adversários, não é? Eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos e não temais em vos medir com eles. São mais fáceis de se vencer do que o credes.
Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade não venha, enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo eles virão ajudar no coroamento deste edifício, né? Que é a doutrina espírita, lá que estava sendo construída. Não é? E lembrando aqui que essa comunicação, que deve ter sido junto da outra, 1864, foi o ano que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação. Né? Este aqui, que é o Céu e o Inferno, e depois o último, em 1868, que foi a Gênese. Esse aqui foi em 1865, Céu e Inferno, e em 68 nós tivemos a Gênese. E aí Kardec conclui dizendo assim: este fato está cheio de ensinamentos. Aí ela conclui, não é? Juliane Marie, e Kardec conclui: este fato está cheio de ensinamentos para quem meditar nas palavras deste Espírito em suas 3 comunicações. Todos os grandes princípios do Espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira comunicação, o Espírito mostra sua superioridade pela sua linguagem. Semelhante a uma fada benfazeja, esta mulher resplandecente hoje e como metamorfoseada, vem proteger aquele que não a recusou sobre os andrajos da miséria, os farrapos, né? Andrajos. É uma aplicação dessas máximas do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, isso tudo está entre parênteses, ok? São falas de Jesus. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que é pequeno neste mundo talvez seja maior do que não credes. Isso, e terminamos aqui o caso do espírito Juliane Marie. Amanhã retornamos com mais um episódio aqui do nosso Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.